Olá pessoal, vou falar com vocês aqui agora sobre como configurar o seu PDV para solicitar a senha do vendedor e também vamos passar aí um pente fino em algumas mudanças que nós fizemos aí nessa parte de solicitação dos vendedores e também mostrar alguns detalhes aí que foram mudados lá na parte de configuração, ok? Então, o primeiro passo a gente vem configurar, nós vamos configurar a tela. Então aqui dentro da guia de funcionamento nós tínhamos várias configurações, algumas delas foram retiradas daqui, nós colocamos algumas na parte de visualização e outras na parte de produto. Então, por exemplo, aqui como configurar a etiqueta, habilitar o gourmet, habilitar o PDV para ser um busca-preço, né? Ter uma função de busca-preço, etc e tal. Então fiquem atentos a essas mudanças aí. Mas hoje nós vamos falar especificamente dessa guia aqui, a guia de vendedores. Eu vou passar uma a uma dessas configurações com vocês, revisando elas, algumas nós já falamos em outros vídeos, mas é sempre bom a gente revisar porque isso aqui é uma coisa que a gente muda aí constantemente, estamos aprimorando essa nossa guia de vendedores. Primeiro passo aí que eu gostaria de comentar é que nós criamos essa opção aqui agora, ó, exibe o vendedor atual da venda. Antigamente, quando você informava um vendedor e ele era o mesmo usuário que estava logado, a gente ocultava esse vendedor. Agora não. Se você marcar essa opção, ele vai exibir sempre o vendedor que está selecionado. Então, independente se seja o mesmo que está logado, ele vai sempre exibir o vendedor. Se você não quer que apareça, não habilite essa opção. Mas se habilitar, ele sempre vai exibir, ok? Isso aqui é só um recurso para ele exibir. Ele não faz mais nada além disso. Só esconde ou exibe a opção do vendedor. Aqui embaixo é que muda o comportamento dele. Então, tem umas variações aqui, eu vou explicar já já esses dois itens para você. Eu só vou comentar esse último item, que é o solicitar senha do vendedor. O que esse item faz? Quando a gente está fazendo uma venda, ele abre a opção do vendedor. Digamos que você tenha habilitado isso, né? E aí, quando você escolher aquele vendedor, ele vai pedir a senha dele. Vai falar, ó, me informa a sua senha. É uma segurança a mais, né? Uma forma de você ter uma garantia de que um vendedor não passe vendas no nome de outro vendedor. Então você não necessariamente precisa ter que sair do sistema, entrar novamente. É uma forma rápida aí de, entre aspas, né, trocar de usuário, vamos dizer assim. Então a gente criou essa opção, eu vou marcar ela aqui, porque nós vamos testá-la aqui, né? E temos essas duas opções novas aqui, que é a primeira é manter vendedor do movimento. Prestem bem atenção, porque essa opção aqui afeta a opção de baixo. Quando você marcar essa opção de baixo aqui e essa opção estiver selecionada, significa o seguinte, que quando você for começar uma nova venda, presta atenção, começar uma nova venda, ele vai pedir o vendedor para você. Você vai informar, por exemplo, o vendedor A, formei lá vendedor A. E aí joguei um item ali na venda. Ou seja, aquele vendedor A é o vendedor que abriu o movimento, que começou o movimento. Se você sair daquele movimento, um orçamento, por exemplo, você saiu daquele orçamento e aí depois você voltou novamente para ele não vai mais pedir o vendedor que está usando o PDV. Ele vai assumir que sempre os itens serão jogados no vendedor que abriu o movimento. Se essa opção estiver marcada, ele sempre vai jogar os próximos itens no vendedor A, ok? Sempre vai cair no vendedor A, então ele nem pede mais o vendedor e nem deixa mais você trocar de vendedor. Então, todos os itens que você lançar a partir daqui vão ser jogados no vendedor A. E se você quiser que ele solicite essa opção do vendedor quando for abrir uma venda, apenas quando for abrir, ó, veja que quando você marca essa opção, aqui embaixo muda, ó, solicitar vendedor ao iniciar uma nova venda. Se você desmarcar essa opção, ele fica só o solicitar vendedor, que aí vai ser a todo momento. Então, vamos fazer primeiro o teste com essa opção marcada, e depois nós vamos desmarcar ela e ver como que o sistema vai se comportar, ok? Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas é para vocês entenderem as opções, porque isso é uma coisa muito sutil, é fácil de você se confundir com essas configurações. E vou marcar aqui a opção de solicitar vendedor, ok? Então, vamos confirmar aqui, ó, pronto, dou ok aqui, ele vai falar aqui que a gente precisa de fechar o sistema, ó. Então, não é nem questão de fechar, não. É um detalhe que eu coloquei aqui. Ó, não é possível selecionar permitir leitura de comanda e também deixar a opção de senha de vendedor. Então, como eu habilitei essa opção, eu tenho que obrigatoriamente desabilitar essa outra opção aqui de permitir leitura de comanda. Ó, fica em funcionamento. Por quê?
Quando você permite a leitura de comando, você permite que o vendedor troque sem precisar de uma senha. Então não faz sentido você pedir uma senha e depois deixar isso habilitado. É uma brecha de segurança. Então uma coisa anula a outra. Eu vou desmarcar essa opção aqui para o nosso teste. Depois a gente pode até fazer um teste com ela se for necessário. Mas vamos lá. Agora vamos confirmar. Olha lá, reinicia o PDV. Nós vamos deslogar aqui do nosso PDV. Ó, e vamos entrar novamente aqui com a nossa senha. A senha de quem está abrindo não importa mais, porque ele sempre vai pedir um vendedor, ok? Então, isso daí é irrelevante agora. Você pode, por exemplo, você pode criar um usuário que vai ter acesso lá às permissões e etc e tal, que seria o usuário de login, por exemplo. Você pode criar um usuário padrão e você vai logar a partir daquele usuário e cadastrar os vendedores ali depois com calma, sem muita permissão. Eu aconselho você fazer isso. Tem um usuário para login e um usuário para o pessoal usar. Bom, vamos lá. Nós vamos iniciar a venda, ok? Então, quando a gente inicia, ele já pede aí o vendedor para a gente, ó. Então, vamos começar aqui com Alexas Texas. Coloquei, ele já pediu aqui, ó, informe a senha do vendedor Alexas Texas. Vou botar a senha aqui dela e vou jogar um item aqui no nome dela. Beleza, então Alexa Texas começou a venda, já tem um item ali. Se você for olhar aqui dentro do movimento, ó, 17,60, vamos buscar esse movimento aqui, ó. Eu vou por aqui porque eu acho que fica mais rápido, ó, 17,60. Você dá 2 cliques ou um Ctrl F e você localiza. Então, aqui nós temos Alexas Texas e o vendedor que também Alexas Texas, ok? Então, por enquanto aí, tudo certo aí no nosso operacional. Vamos voltar para cá, vamos dar um ESC aqui nessa venda, digamos que eu saí da venda, ok? E agora eu vou buscá-la novamente. Vamos aqui em buscar, e se eu vier aqui, 17,60, essa venda aqui, e vou jogar, ó, pode ver que ele já mostrou aqui pra gente Alexas já selecionadas. Se eu jogar qualquer item aqui, ele vai sempre jogar no nome da Alexas. Então, qualquer opção que eu faça aqui, ele vai sempre jogar no nome da Alexas Texas, ok? Então, tem que ficar atento a esse detalhe aí, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos buscar aqui novamente a venda. Acabou que fechei a tela, deixa eu botar ela aqui do lado que fica mais fácil. 17,60. Aí eu busco de novo para atualizar, ó. Tá tudo indo no nome da Alexas Texas. Vamos complicar um pouquinho mais a coisa aqui. Vamos sair com ela daqui e vou iniciar uma nova venda. E eu vou informar aqui, por exemplo, o Bob Marley. Coloquei aqui a senha do Bob Marley, entrei com o Bob Marley e eu vou dar um Ctrl F aqui. Eu vou dar um Ctrl F. Sem querer o Bob Marley entrou no sistema, mas não lançou nada. E aí chegou a Alexas Texas e quer puxar aquele orçamento que ela fez de um outro vendedor, de um outro cliente. Ela está ali usando o mesmo terminal que o Bob. Então ela vai bater a senha aí 1760, a sequência, perdão. Quando ela der o Enter, como o sistema está configurado para manter sempre o vendedor que abriu, ele já vai carregar a venda e vai trocar o vendedor para o vendedor que abriu. Então fica lá, 14, Alexas Texas. Então fica sempre default aí o vendedor que abriu o movimento. Se lançar um novo item aqui, ó, ele vai entrar tudo aqui no nome dela. Ele não troca mais o vendedor. Quem abriu é que mantém essa operação aí. Qual a utilidade disso? Você pode estar se perguntando. Tem alguns clientes nossos que ele usa um computador e vários vendedores. Só que o vendedor, ele às vezes está atendendo o cliente, por exemplo, imagina uma sapataria e tem um computador só com vários vendedores. Aí ele começou a atender aquele cliente. Aí ele abriu o movimento, jogou o sapato para o cliente, porque o cliente queria comprar o sapato. E aí ele saiu para procurar uma sandália. E aí saiu da venda. E aí entra um outro vendedor e ele pode começar uma outra venda para um outro cliente, não tem problema, no mesmo computador. Aquela outra venda que ele começou vai estar presa naquele cliente. Se a Alexas voltar para querer lançar a sandália, é só ela dar um Ctrl F aqui, ou mandar buscar a venda lá, como a gente fez, que quando ele carregar a venda, ele já carrega automático no nome da Alexas. Aí ele não pede nem mais senha, né? Aí, tipo, já tudo que entrou ali vai entrar no nome dela. Então, tem que ficar atento a esse detalhe aí, ok? Então, essa daí é uma maneira de você trabalhar com o PDV. Existe uma outra maneira, que é você... Não, vamos aqui, ó.
Vamos entrar com um aqui. Vamos configurar aqui agora, desabilitando essa opção aí para a gente ver. Ah, não, esqueci de comentar um detalhe, né? Vamos buscar a venda aqui da Alexas Texas. Vamos finalizar aqui, ó, Ctrl F, 1760. Então, digamos que ela recebeu isso aqui em cartão, e aí aqui tem umas configurações que eu coloquei a mais ali. Tá, recebido, concluída a venda. Quero fazer uma nova venda. Já vou começar, ela recebeu ali e saiu do terminal, deixou o terminal assim. Um novo vendedor chegou e ele já vai lançar o item. Então, por exemplo, digamos que ele passou o item lá, passou o código de barra lá do produto, ele basicamente vai passar o código e vai dar o Enter, né? E aí ele já vai solicitar, tá começando uma nova venda, então quem é o vendedor dessa venda? E aí eu começo a venda com o código do Bob Marley, por exemplo, e aí essa venda aqui, todos os itens que forem lançados nela, vai entrar no nome do Bob Marley, ok? Então, só para vocês entenderem aí que tanto na hora que você está abrindo uma nova venda por aqui, quando você está puxando uma venda de lá, em ambos os casos ele abre a opção com o vendedor. Vamos agora configurar e vamos só desmarcar aquela opção lá, ok? Então, vamos aqui, ó, mantém vendedor do movimento, eu vou desmarcar e vou deixar o resto e vamos ver qual é o comportamento que ele vai tomar daqui para frente para a gente, ó. Confirmar aqui, vou deslogar para ele carregar essas configurações, entro novamente no sistema. Vamos lá, vamos iniciar uma nova venda. Então, vamos começar aqui com a nossa amiga Alexas. Joga um item ali no nome dela, ok? Não tem problema. Vou sair da venda e aí, digamos que um outro atendente veio e pegou o cliente da Alexas e, no caso, ele está lá. A Alexas estava atendendo o cliente, terminou de atender lá. Imagina um material de construção. Isso aqui é mais ideal para um cara que tem um material de construção ou alguma loja mais setorizada, né? Então, às vezes, o cliente vai num setor, compra com o vendedor, depois caminha para o outro setor, compra com o outro. Vamos dar um exemplo de material de construção que é fácil de entender. Então, ele foi lá com a Alexas, pediu o cimento lá com a Alexas, a areia lá com a Alexas, e depois ele foi para uma outra parte no qual tem uma parte elétrica, e aí ele quer comprar uns abajus, quer comprar umas tomadas, então é um outro vendedor que vai atender ele, mas está na mesma venda, né? Quer jogar na mesma venda. E aí, quando você buscar aqui, então vamos buscar aquele movimento que a gente fez agora, ó, movimento de R$9, ele vai perguntar qual é o vendedor. Por quê? Porque agora a gente não disse mais que é para manter o vendedor original. Então ele vai jogar o item de acordo com o vendedor que você selecionar aqui, tá? Então vamos supor que o Bob Marley agora vai lá e vai jogar uma senha 2 aqui no Bob. Vamos jogar aqui, ó. Então, ó, pode ver que ele já trouxe a venda que a Alexas tinha começado, mas agora o vendedor é o Bob. E aí, vou jogar um item 2 aqui, uma Coca-Cola e mais um chocolate. Ok? Vamos ver o que aconteceu com essa venda, ó, 1762. Vamos carregar ela aqui no nosso plano de fundo aqui, 1762. Ok, ó. O vendedor do movimento, ele mantém sempre o vendedor que abriu o movimento. Então, como foi a Alexas que abriu o movimento, vai ficar ela lá como se tivesse aberto o movimento. Porém, os itens aqui, ou seja, a comissão de cada item, né, que é a comissão calculada por item, a Alexas só vai receber comissão dos R$9. Os outros 7,50 vai para o Bob Marley. Então, tem essa diferenciação aí, deu para vocês entenderem. E aqui, não só pelo buscar, né, como se você vier por aqui, ó, por exemplo, ó, e vamos buscar aqui um Naruto aqui, por exemplo. Ó. Naruto veio, deu um Ctrl F e puxou lá, 1762. Aí, o que aconteceu? Como ele abriu a tela e carregou o movimento da Alexa, se ele lançar alguma coisa aqui, por exemplo, Naruto vendeu um AK-47 lá para o cliente. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó, 1762. Vou bater de novo aqui para carregar a venda. Olha lá, ó. O Naruto vai receber a comissão do AK-47, mas o resto vai ser dividido por aqueles outros dois vendedores ali. Então, de acordo com o que você abriu, ele pede a senha do vendedor ali. Essa configuração muda um pouco a coisa, entendeu? Então, quando você recebe aqui e finaliza a operação, ele vai estar lá, vai estar marcado como recebido agora, porém, as comissões aí
vai para cada um desses vendedores aqui de acordo com cada um vendeu cada item. Então são configurações bem diferentes na prática de usar, né? Então fica flexível, depende aí da forma que você queira utilizar no seu estabelecimento, ou se você for um parceiro nosso, depende da forma que você quer implantar aí no seu cliente, né? Então essas duas maneiras aí atende aí bem aí, de acordo com o seu cliente de trabalho, você vai configurar da melhor maneira possível. E se você quiser desmarcar essa opção da senha e habilitar a opção de comanda, também pode. O que acontece com a comanda? Vamos lá, vou fazer um exemplo aqui, bem simples aqui para vocês entenderem aqui, ok? Vamos logar novamente. Então, eu abri a venda no nome da Alexis, por exemplo, botei lá um item para ela, 2, tá bom? E aí, saí da venda, por exemplo, ou posso até deixar a venda aberta aqui, e de repente vem um outro vendedor. Eu posso bater menos e, por exemplo, o código 4. E aí ele trocou para o Antônio. Então, entrou um vendedor Antônio, eu vou jogar os itens ali, ó, para o Antônio. Então, à medida que eu for jogando os novos itens, vai entrando tudo para o Antônio. Então, a leitura da comanda ele permite você trocar o vendedor aqui, ó, sem que você precise de vir aqui nas opções, ó, informar vendedor, que também dá para você informar. E aí você pode também trocar aqui manualmente. E aí ele vai obedecendo esses comandos 1763 aqui, ó. Vamos carregar aqui, ó. E aí, de acordo com o que você foi informando os vendedores, ele foi jogando os itens, ok? Então, você tem essas duas configurações aí, trabalhando com a senha ou trabalhando via comanda, tá? A comanda é opcional também, se você não quiser ativar isso no cliente, você não precisa de ativar. E tem a situação lá que é tipo de um checkout de mercado, né, que não tem troca de vendedor, é só um único usuário que usa, então você desabilita isso tudo aqui, ó. Você desmarca essas opções e aí ele vai trabalhar como se fosse um checkout de mercado mesmo, assim, bem travado mesmo naquele usuário que abriu ali e tal. Por que eu até comentei no começo com vocês, pra vocês criarem um usuário para login e deixarem os vendedores lá com usuário separado. Para, tipo assim, todos os terminais se abrir com aquele usuário. Por conta do caixa, se por acaso você quiser receber a venda, igual eu fiz aqui no próprio caixa que você lança, como está num único login, vai tudo para o mesmo caixa, depois você fecha o caixa no final da loja, ali no final do dia você fecha o caixa. Porque senão, se você deixar o usuário logar com o vendedor, ele pode abrir o caixa e lançar uma venda sem querer no nome dele, etc e tal. Você pode até configurar, né, para o vendedor não receber a venda, tem a sua configuração, mas às vezes pode ser que você cadastre um vendedor por engano e tal, então é sempre bom você deixar um usuário ali próprio para login e cadastrar os vendedores à parte aí. Ok, pessoal, acho que deu para explicar bem essa questão aí da troca de usuários, né? A gente fez uma mudança aí e deixou bem mais simplificada essa parte aí que às vezes ficava bem confuso. Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato aí com o nosso suporte ou procure o parceiro mais próximo aí de vocês. Um abraço e até a próxima.